Que tipo de estudo é necessário para provar que uma obra não vai causar impactos à natureza? Uma avaliação errada ou incompleta pode significar prejuízos irreparáveis. No Ceará, foi preciso um longo processo para que o projeto de um parque eólico fosse finalmente tirado do papel. No litoral do Nordeste não faltam sol, praias bonitas e vento. Muito vento. Na região estão concentrados 52% do potencial de geração de energia eólica do país. O estado do Ceará foi o primeiro do Brasil a investir na instalação das turbinas. Ele é um estado que, pela sua característica de localização, está na ponta de um sistema elétrico e a sua necessidade de atender ao seu crescimento fez com que ele pudesse desenvolver esses estudos com algumas fontes alternativas. Nas praias da capital é fácil encontrar essa espécie de catavento gigante. Mas a maior parte dos parques eólicos do Ceará fica um pouco afastada, se concentra principalmente no caminho que dá acesso ao litoral leste. E nós estamos justamente nessa região, no município de Aracati, que fica a mais ou menos 170 quilômetros de Fortaleza. E aqui, à beira-mar da praia de Canoa Quebrada, as turbinas fazem parte da paisagem. É praticamente impossível não vê-las. Ao longo de toda a costa, tem sempre uma pá girando a quase 90 metros de altura. As turbinas estão por todos os lados, por trás das casas e até mesmo da igrejinha da Vila de Pescadores. A força do vento produz o que os especialistas chamam de energia limpa, sem prejuízo ao meio ambiente. É uma energia limpa porque ela não gera resíduos sólidos, ela tem uma geração completamente compatível com o ambiente local. Apesar de todos esses benefícios, um empreendimento desse tipo precisa de licença ambiental para ser instalado. Estudar os possíveis impactos da obra é o primeiro passo para conseguir a autorização. Ele vai analisar o meio ambiente físico, solo, água, ar, o meio ambiente biológico, que são a fauna e a flora, basicamente, e o meio ambiente socioeconômico do entorno, né? Diante desse diagnóstico, vai se comparar o projeto que se pretende instalar, ou seja, que tipo de empreendimento, qual a natureza de atividade eu vou instalar naquele lugar. Essa avaliação pode ser apresentada de duas formas: por um relatório ambiental simplificado ou pelo EIA-RIMA, que é um estudo de impacto mais detalhado e complexo. É por isso que, antes de construir este parque eólico em Aracati, na comunidade do Cumbe, a empresa Bons Ventos consultou a Superintendência Estadual de Meio Ambiente. Ele apresenta os fatos, a situação concreta, e o órgão diz qual é o estudo cabível. No caso, a SEMAS entendeu, com base na legislação vigente, que seria o relatório ambiental simplificado. Foi verificado que naquela região, com aquelas torres aerogeradoras, não surtiriam efeitos tão significativos, ou seja, a degradação comparada com outros tipos de geração de energia não era significativa e que, portanto, era suficiente o relatório ambiental simplificado. A empresa responsável pelo empreendimento conseguiu a licença ambiental. Como a base das torres tem uma profundidade de 50 metros, as escavações foram supervisionadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Todo empreendimento a ser implantado em áreas que tenha, de alguma forma, algum indício de sítio arqueológico, há a necessidade de um estudo, de pesquisas arqueológicas que possam dizer da possibilidade de ser implantado naquela área e se pode, como deve ser feita essa implantação. A obra também foi autorizada pelo IPHAN, mas o Ministério Público Federal não deu sinal verde. Para o órgão, os estudos são insuficientes e a avaliação de impacto ambiental deve ser mais completa. Principalmente por estar também localizado em uma unidade de conservação, por afetar o lençol freático que abastece a cidade, por ser uma área de dunas ao longo da costa. Todos esses fatores aqui, no entendimento do Ministério Público Federal, deveriam ser abordados por meio de um estudo de impacto ambiental e não por meio de um simples relatório ambiental simplificado. O Ministério Público pediu a paralisação imediata da construção e a retirada das máquinas do parque. Na mesma época, a comunidade local denunciou que as turbinas representavam, sim, um risco ao sítio arqueológico da região. Foi quando o caso chegou à Justiça Federal.
eu deferi parcialmente a tutela antecipada, unicamente para suspender essas obras que ainda não tinham se iniciado. Então eu determinei que o IPHAN fizesse uma vistoria em loco para verificar a procedência dessa comunicação vinda da comunidade do Cumbe. Por ordem da Justiça, as obras ficaram suspensas durante 20 dias. Foi quando o IPHAN enviou um arqueólogo ao local para um novo estudo. O que houve, que de alguma forma estava em desacordo com o estudo anterior, não justificava o impedimento da conclusão das obras. Numa decisão ainda provisória, a Justiça Federal entendeu que o parque eólico pode operar sem nenhum problema ao meio ambiente ou ao sítio arqueológico da comunidade do Cumbe. Hoje, 75 turbinas não param de girar. Produzem energia limpa suficiente para abastecer cerca de 500 mil habitantes.